A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, recebam todos a paz do Senhor. Pastor Carlos Alfeu, e hoje nós estaremos aqui com um vídeo que hoje é a geração do podcast, né? Muitas pessoas fazem podcast, muitos debates bíblicos ali são realizados, mas hoje o nosso vídeo será sobre a seguinte temática: até que ponto é necessário o debate bíblico? Ou melhor, é necessário o debate bíblico? Preste bem atenção. Nós vamos fazer esse vídeo em 4 divisões. Deixa eu confirmar aqui. Serão 4 partes, amém? Para o vídeo também não ficar tão lento. Mas nós vamos aqui, através dessa conversa, desse bate-papo, trazer à luz se o debate bíblico ele é necessário. Quais são os pós, quais são os contras, o que é que glorifica a Deus, o que é que não glorifica. Então vem comigo que à luz da palavra nós vamos trazer aqui, e você, após o vídeo, ao assistir, deixe teu comentário, tua opinião. Se puder, se inscreva aí também no nosso canal, para que a gente possa ter um crescimento e entregar mais vídeos para a honra e para a glória do Senhor, trazendo sempre muita luz às Sagradas Escrituras. Beleza? Vamos lá, eu estou com a minha Bíblia aqui também, ó. E nós vamos estar abrindo ela para a gente poder estar utilizando. E no nome do Senhor Jesus, nós vamos chegar lá. Então vamos lá. É necessário o debate bíblico? O que é que você acha? Assim, de primeira mão, sem a gente discorrer o que diz a palavra de Deus, ou trazendo opiniões contra e a favor, você saberia responder, ou saberia mensurar a necessidade de um debate bíblico, se ele é bom, se de fato ele traz edificação sobre a vida das pessoas? Então vamos lá primeiro nessa introdução. O debate bíblico não é apenas útil, é necessário, quando feito com retidão, respeito e objetivo de quê? De buscar a verdade. Mas nós vamos ver que essa é uma introdução que fala das coisas boas, da necessidade do debate. Porém, daqui a pouco nós vamos estar abordando também as dificuldades e os problemas que acontecem quando ocorrem algumas divergências, algumas coisas que, ao invés de trazer luz, traz confusão na vida dos irmãos, e muitos problemas eles acabam ocorrendo na fé dos irmãos, apesar de nós termos denominações que nos unem no amor de Cristo, mas às vezes os usos e costumes de cada denominação fazem a diferença de como um irmão serve a Cristo e o outro não. E aí esses debates, quando vêm para discutir palavra de Deus, é uma coisa. Quando vem para trazer uma elucidação de coisas referentes aos costumes, aí entram os problemas. Então vamos lá. Primeira parte. Por que o debate bíblico é necessário? Primeiro, para se defender a fé e a verdade. Vou repetir. Por que o debate bíblico é necessário? Porque ele tem um cunho de caráter de defender a fé e também a verdade. Judas, Epístola de Judas 1:3. Amados, quando eu punha todo o empenho em escrever-vos acerca da nossa comunhão, da comum salvação, senti necessidade de exortar-vos a que batalheis pela fé que uma vez foi dada ou foi entregue aos santos. O debate bíblico ele é muito importante e necessário quando se tem o desejo de defender a fé e a verdade. Número 2, para que ele é necessário? É uma pergunta. Para dar resposta e explicação da esperança que há em nós. 1 Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15, diz assim: Antes, santificai ao Senhor, que nos vossos corações, antes, santificai ao Senhor Deus nos vossos corações, e estais sempre preparado para responder com mansidão
e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mais uma aqui, terceiro item, para a gente entender por que o debate bíblico ele é necessário. Para crescermos no conhecimento e no discernimento espiritual. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, o apóstolo Paulo vai dizer assim: examinai tudo, retende o que é bom. Hoje nós passamos por uma situação, na verdade, a nossa geração, ela tem a mania de comer qualquer coisa. As pessoas, elas se alimentam de qualquer coisa. Por quê? Primeiro, porque não estudam, não buscam aprender das Sagradas Escrituras e se tornam reféns daqueles que têm boca, que fala o que quer, sem mesmo terem compromissos, sem mesmo terem o esmero no estudo da palavra, na dedicação e na sua santificação para com Deus. Então, nós vimos aqui que o debate ele é necessário para defender a fé, para dar resposta e explicação de esperança em que é de nós e para crescermos no conhecimento e no discernimento. Número 2, a parte 2. A importância de aprender com quem? Quem é que às vezes estão aptos a ensinar a palavra de Deus? A Bíblia diz em Efésios capítulo 11, 12, assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós precisamos entender que não é qualquer pessoa que está apto a ensinar. Hoje em dia, nós vemos que pessoas, porque fala bem, já quer doutrinar a igreja, já quer trazer doutrinas, já quer ensinar, quando na verdade ela mesma ainda não é ensinável. Ela ainda mesmo não aprendeu, porque as experiências com os mestres, com os doutores e ensinadores da igreja eram homens experimentados. Deus não levantava qualquer pessoa sem responsabilidade, sem comprometimento, não. Deus sempre levantou pessoas com comprometimento para ensinar, redarguir, ajudar a caminhada do seu povo. Então, a importância de aprender com quem? Com mestres e doutores da igreja. Na tua igreja tem lá o corpo eclesiástico, os pastores, os presbíteros, o ministério. A eles estão a incumbência de ensinar na palavra de Deus. Se houver algum ministério que ainda exerça a função de profeta na nova aliança, ou até mesmo de mestre na igreja, reverendo, como algumas denominações, esse homem estará, através do Espírito Santo, habilitado e capacitado para ensinar as Sagradas Escrituras, visando o quê? A edificação do corpo de Cristo. O pastor, os ministros da palavra de Deus, são de fato aqueles que devem ter na sua vida o modelo para ensino das Sagradas Escrituras, até porque é utopia alguém pensar que vai ensinar do Evangelho de Cristo sem viver o Evangelho de Cristo. E as tuas palavras não terão autoridade, não terão peso, não terá, de certa forma, valor. Porque falar, todo mundo fala, mas viver é a maior demonstração da sua conversão. Mais um verso aqui, 1 Coríntios capítulo 12, verso 22. Assim, 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres. Então nós vemos aqui que não é qualquer pessoa que vai ensinar a palavra de Deus. Às vezes nós vemos num debate pessoas que vão para lá totalmente despreparadas e chegam lá através, ao invés de trazer luz, traz confusão. E quem ouviu o debate sai com mais dúvida do que com as suas dúvidas sanadas, né? Ou seu entendimento claro.
Romanos capítulo 12, verso 7, diz assim: se o serviço é de ensinar, que se dedique ao ensino. Hoje em dia, no nosso tempo, todo mundo quer pregar. Por quê? Porque acha bonito o ministério da pregação, né? A itinerância, a agenda lotada, completa, mas você foi chamado para isso? Você foi chamado para, de fato, ensinar e pregar a palavra de Deus? Além disso, você estuda a palavra de Deus? Você se qualifica? Você tem se dedicado no ensino da palavra? Irmãos, é muito difícil e ruim quando alguém quer ensinar alguém e não gosta de aprender e não se dedica ao estudo. Lembrando que nenhum pastor, nenhum mestre, nenhum profeta, nenhum doutor vai ensinar a igreja naquilo que eles acham que é o correto. Eles devem ensinar segundo as sagradas escrituras a respeito do Senhor Jesus. Então, por que nós precisamos dos mestres? Por que nós precisamos dos ensinos bíblicos? Ou, muitas das vezes, que eles vão em debate para explicar corretamente a palavra de Deus, como em 2 Timóteo capítulo 2,15, para preservar a verdade e produzir santidade e amor, 1 Timóteo 1,5, e para que o povo de Deus não seja destruído, conforme aquele versículo lá de Oséias, capítulo 4, verso 6, que diz: o meu povo está sendo destruído por falta do conhecimento. Meus irmãos, eu apelo no nome de Jesus para que busqueis o conhecimento. Ao participar de uma igreja, entregar sua vida para o Senhor Jesus, priorize os cultos de ensino, priorize os cultos da palavra. Não vão atrás de oba-oba, não vão atrás de visão, revelação. Isso é importante e eu também creio, mas eu sei que isso não cria um cristão forte, um cristão que come a palavra de forma poderosa. Se torna, como dizem por aí, um crente Nutella. Qualquer ventozinho, ele está fora da igreja. Qualquer dificuldade por não conhecer as promessas de Deus, ele se desvia, muda de igreja para lá e para cá. E isso não é ser um discípulo de Cristo. Isso é ser mais alguém que está indo atrás dos peixes e dos pães. Então, busque a palavra de Deus para que o seu entendimento de Deus não seja destruído. A terceira parte agora vamos falar que o debate ele é necessário. Isso aqui a gente já viu que ele é importante para a vida da pessoa. Mas quando é que o debate não é que se torna ruim, mas se torna ineficaz e verdadeiramente daninho? Ele traz problemas na revelação do texto bíblico, ele traz dificuldade na compreensão e ao invés de fazer bem a quem ouve, se torna mal. Quer ver? O problema não é o debate em si, é a briga, o orgulho e a contenda diante de muitos, que perverte os ouvintes e afasta as pessoas da verdade. Você já viu um debate que ele começa bem e daqui a pouco os debatedores, homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, começam a brigar no meio do debate? E aí começa um show de horrores, homens de Deus espraguejando o outro, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo falar no grego, porque o outro não fala no grego, não que isso seja errado, mas a gente consegue identificar um homem de Deus que, pela misericórdia, alcançou a oportunidade de estudar as línguas originais da palavra de Deus. A gente vê que o desejo dele é orientar, não é atropelar. Uma das coisas mais cruéis e ruins do povo de Deus assistir é quando dois homens de Deus, pastores, líderes, que têm que dar o exemplo, vão para um debate e passam a arrotar a santidade, passam a querer um humilhar o outro. Quer ver uma coisa? Num debate não existe vencedores, irmãos. Num debate não existem vencedores, é Cristo em todos nós. Que o nome dele seja glorificado sempre, mas alguém quer sair vencedor. Por quê? Porque quer se autopromover. E quando o debate se torna uma autopromoção do exegeta, ou então da pessoa que está debatendo, se tornando uma briga
ao vivo para milhões de pessoas, creio eu que o propósito desse debate caiu por terra e não trará nenhum tipo de edificação à igreja, não trará nenhum tipo de edificação àqueles que ouvem a palavra de Deus. Imagina um ímpio ouvindo ou assistindo um debate, os irmãos que estão ali para falar do amor de Deus começam a brigar, e nessa briga um começa a ofender o outro. Como que a gente vai um dia conseguir ser testemunha de Cristo Jesus se houver uma perseguição? Na primeira vez que alguém perseguir, que tocar na nossa carne, a gente vai ser os primeiros a devolver a afronta, nós vamos ser os primeiros a abandonar a fé. A fé em Cristo Jesus é muito mais, irmãos, do que apenas palavras de chegar num debate, se autopromover e sair vencedor. Então, nós vamos aqui abordar mais alguns pontos de como o debate se torna ineficaz. Primeiro, brigar por palavras é inútil e destrói os que ouvem. 2 Timóteo, capítulo 2, 4. Lembra-te destas coisas, ordenando diante de Deus que não se contenham em palavras, para nada aproveitando, antes pervertendo os ouvintes. Existem coisas que não têm necessidade de ser falada. Existem coisas que não têm necessidade de serem demonstradas para todo mundo ver. Existem coisas que são peculiares à igreja, que tem que ser tratado na igreja, corrigido na igreja. Eu sei que existem excessos, e os excessos eles virão à tona, e quem fizer os excessos pagarão por isso. Mas existem coisas que devem ser peculiar à igreja. Tito capítulo 3, 9. Evita as questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são inúteis e sem valor. Então, quando o tema de um debate é algo sem valor, mais voltado para trazer um conhecimento humano de quem estuda mais, de quem sabe mais, esse debate não glorifica o nome do Senhor, ele se torna ineficaz. O segundo, o servo do Senhor não deve brigar. 2 Timóteo 2, 24 e 25. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão os que o resistem. Nós vemos aí que às vezes a pessoa vai para o debate, meu irmão, e lá ele se descontrola. Ele perde totalmente a noção que ele está ao vivo. Fala coisas que outras pessoas duvidariam, e a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, se não tem esse controle, não vá. Não vá, porque algo que seria para glorificar o nome do Senhor vai ser algo para manchar a sua imagem e trazer escândalo para o nome do Senhor Jesus. Mais um, número 3. A contenda vem do orgulho. Provérbios 13, 10. A soberba só traz a contenda, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Provérbios 23. É honra do homem apartar-se das contendas, mas todo tolo se envolve nelas. Ele está dizendo aqui que para um homem que foge de contendas e brigas inúteis, vale a pena. Mas o homem que arruma contenda para si mesmo, naquilo que não há necessidade, ele arruma para a vida dele problema. A Bíblia chama ele de tolo, nécio, insensato. Mais um exemplo. O mau exemplo, ele afasta as pessoas. Veja que num debate não vai qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que vai chegar e botar as caras para ir num debate. Não. Quem vai num debate é alguém que está preparado. E quando chega lá no debate, ao invés de aproximar as pessoas, as afasta. Isso é complicado, não é? Quando o debate vira briga ao vivo, com muitos assistindo, o que as pessoas veem não é o amor de Cristo, é orgulho, raiva e disputa. Olha só, vamos ver o que a palavra de Deus diz? 1 Coríntios 3, 18 e 19. Se alguém entre vós parece ser sábio neste mundo e não é, faça-se ignorante, para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Romanos 14, 19. Deixai, pois, a verdadeira religião e o que dela procede,
procuremos o que faz para a paz e para a edificação de uns com os outros. Então, quando o debate está afastando as pessoas da glória de Deus, ele se torna totalmente ineficaz. Ele é necessário? Sim, mas eu creio que quem for fazer um debate, principalmente ao vivo, precisa estudar, precisa conversar, não é manipular, é deixar as opiniões livres, mas deixando claro aos irmãos que eles estão ali para poder glorificar o nome do Senhor e não glorificar os seus próprios nomes. A última parte, como eu falei, como a gente deve para um debate ou debater de forma bíblica, da forma correta. Eu vou dizer primeiro as coisas, o primeiro errado e o que é certo. Vamos lá, é errado se descontrolar, totalmente querer sair na mão, como dizem. A gente saía na mão quando a gente era do mundo, agora em Cristo Jesus não tem mais necessidade disso. Se eu sei que ainda me falta um domínio próprio e mansidão para isso, eu nem vou participar, porque o nome do Senhor Jesus vai ser escandalizado. É certo falar com mansidão e respeito, segundo Timóteo 2,24. O que é errado? Defender o próprio ego. Se eu falar algo e o irmão parece que falou algo que teve mais, que conseguiu sair melhor numa questão, eu continuo ainda, de certa forma, mantendo o meu ego, quando na verdade a gente vai para um debate para defender a verdade. E essa verdade é com amor. Até porque a gente não pode forçar ninguém a nada. Ninguém é ninguém. O quanto é feio duas pessoas saírem praticamente brigando na mão num debate, onde as pessoas vão fazer corte só daquela parte ali, e isso vai trazer audiência. Audiência, na verdade, de um escândalo. A gente vive nesse período, irmãos, onde dois irmãos chegarem lá, terem conversa excepcional, glorificando o nome do Senhor, os dois se entenderem e saírem bem dali, de repente não vai ter muita curtida, não vai ter muito comentário, de repente não vai ter nem muito ibope, mas se dois irmãos quase saírem na briga, se ameaçarem, um ameaçar o outro, um mostrar melhor do que o outro, o povo vai bater palma e vai ter comentário, vai fazer recorte e vai bombar. Mas, de certa forma, desde quando a internet ela dita o que fazemos para a glória de Deus, a gente está perdendo essa noção. E ao perder essa noção, o nome do Senhor está cada vez mais distante daqueles que te chamam pelo seu nome. Amém? Mais uma coisa que é errada, humilhar o seu oponente. Se você alcançou graça de Deus para poder aprender, se você consegue se dedicar mais aos ensinos das Sagradas Escrituras, faça isso como um pai faz um filho, como um irmão mais velho faz com o outro. Faça isso para trazer uma elucidação, para trazer luz, para que o nome do Senhor seja sempre glorificado, nunca para humilhar. Você que acha que foi num debate e humilhou alguém e saiu vencedor, você saiu como perdedor. O que a gente deve fazer? Orar e instruir com paciência. Mais uma aqui, fazer show para os espectadores. Meu irmão, hoje em dia está muito complicado. Eu vou gravar um outro vídeo, muito importante também, sobre a temática seguinte. A pessoa que vai pregar a palavra, ela é a estrela da noite ou é o mensageiro da noite? Ela é a estrela do culto ou ela é o mensageiro do culto? O próximo vídeo que eu fazer, eu vou trazer essa temática também, porque está muito complicado, irmãos. Não está fácil, não. Mais uma coisa aqui, e a última, que você não deve fazer num debate, é usar a raiva para vencer. Não é através da sua raiva. Você precisa usar as Sagradas Escrituras para que não só você, como debatedor, como a mesa, como de certa forma os irmãos que ali estão, os ouvintes, sejam edificados para a glória do Senhor. Amém? Então, concluindo, o debate bíblico ele é necessário e bom,
quando buscamos a verdade com respeito, humildade e amor. O debate, quando não é baseado em respeito e amor, ele é ineficaz. Ele não traz a glória de Deus. Ele não faz o nome do Senhor ser glorificado. E quando um homem sai achando que foi vitorioso, porque falou bem de um dogma, falou bem de uma doutrina, se saiu, nossa, o doutor em divindade, ele pode ser aplaudido pelos homens, mas com certeza ele humilhou alguém ao ponto de ser arrogante, isso não lhe trará nenhum tipo de glória. Amém? Devemos aprender com os mestres e doutores que Deus colocou na igreja, mas nunca transformar o ensino em briga pública, pois isso não edifica, destrói os ouvintes e afasta as pessoas de Cristo. Lembramos do que diz Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Que todo debate seja feito com amor, toda defesa de fé com mansidão e todo ensino apontando sempre para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e jamais para nós. Lembramos o que disse João Batista, que ele cresça e que diminua eu. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Querido, se inscreve aí no canal, tá? Deixa seu comentário, pode comentar, pode falar. Se a sua opinião for diferente da minha, tudo bem. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado sempre, tá bom? Deus abençoe, fique na paz.